Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de função quadrática. Hoje, especificamente, vamos estudar o gráfico de uma função quadrática. O que é uma função quadrática? Então, sejam três números reais, a, b e c, diferentes de zero, e a função r de r em r, tal que f de x é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c para todo x real, essa função é chamada uma função polinomial de segundo grau, ou função quadrática. Exemplos de função quadrática: y igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8, y igual a menos 2x ao quadrado mais x, nesse caso c é zero, g de x igual a x ao quadrado menos raiz de 3, nesse caso o b é zero, f de x igual a x ao quadrado, neste caso o a e o c são zero. Gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Podemos visualizar uma parábola em um parque de diversões, simplesmente olhando para uma montanha-russa. A representação do gráfico de uma função quadrática é dada em torno dos eixos x e y. Então, temos os eixos, a sua representação gráfica e o vértice da parábola. A palavra parábola está para o estudante do ensino médio associada ao gráfico polinomial do segundo grau. Embora quase todos conheçam as antenas parabólicas, nem todos fazem a ligação de uma coisa com a outra. Os espelhos dos telescópicos e os faróis dos automóveis também são parabólicos. E por quê? Vamos partir da definição geométrica dessa curva chamada parábola e descobrir sua equação e investigar algumas de suas propriedades, que vão justificar o porquê das antenas e de alguns espelhos precisarem ser parabólicos. Por uma questão de simplicidade, tudo o que dissermos de agora em diante será usado no plano. Então, agora vamos passar a estudar a parábola no plano, ao invés do espaço. Antenas e espelhos. Vamos voltar agora à nossa pergunta inicial. Por que as antenas que captam os sinais do espaço são parabólicas? Por que os espelhos telescópicos astronômicos são parabólicos? Nesses dois exemplos, os sinais que recebemos, que são ondas de rádio ou luz, são muito fracos. Por isso é necessário captá-lo com uma área relativamente grande e concentrá-los num único ponto, para que sejam naturalmente amplificados. Portanto, a superfície da antena ou do espelho deve ser de tal modo que todos os sinais recebidos de uma mesma direção sejam direcionados para um único ponto após a sua reflexão. Observem a figura. A parábola, ela tem essa propriedade geométrica. Todos os sinais captados vindo distantes, eles são refletidos para um único ponto, chamado de foco. Assim, podemos captar todos os sinais e amplificá-los. Vamos ver, então, o exemplo de uma parábola. Construa o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Como na função do primeiro grau, basta atribuir alguns valores para x que obtemos os valores correspondentes para y. Então, foi montada a tabela ao lado, atribuído alguns valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, por exemplo, e calculado os valores de y. E foram marcados pontos x e y. Note que os pontos A', B e B' são simétricos, ou seja, estão à mesma distância do eixo de simetria. E o ponto V, que representa o vértice da parábola. A parábola também tem essa propriedade. Ela tem um eixo de simetria
e nós sempre vamos encontrar pontos simétricos a esse eixo de simetria. Concavidade, raízes e propriedades da função quadrática. A concavidade da parábola. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, e ele é representado pela equação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se a for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, e a parábola terá esse aspecto, ao lado. Se a for menor que zero, a concavidade será voltada para baixo, e a parábola terá esse aspecto ao lado. Raízes da função quadrática. Chama-se zero ou raiz da função do segundo grau, f de x igual a ax2 mais bx mais c, os números reais x, tal que f de x igual a zero. Então, as raízes da função f de x são as soluções da equação do segundo grau, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. Observação. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido indicado no radicando, chamado discriminante. Quando delta for positivo, há duas raízes reais e distintas. Quando delta for igual a zero, há somente uma raiz real. Quando delta é negativo, não há raiz real. Visualmente, nós temos a seguinte diferença entre o gráfico da parábola. Primeiramente, vamos analisar quando A é maior do que zero, ou seja, quando a concavidade é para cima. Se delta for maior do que zero, o gráfico da parábola ele tangencia o eixo do x. Se delta for maior do que zero, o gráfico da parábola corta o eixo do x em dois pontos. Se delta for menor do que zero, não temos raízes reais. Então, o gráfico da parábola não encosta no eixo do x. Agora, vamos ver para A negativo, ou seja, quando a concavidade está voltada para baixo. Se delta for igual a zero, o gráfico da parábola tangencia o eixo do x novamente. Só que, nesse caso, a parábola ficará toda voltada para baixo do eixo do x, porque ele só vai tocar em um ponto. Se delta for maior do que zero, o gráfico da parábola irá cortar o eixo do x em dois pontos, porque temos duas raízes reais. E se delta for menor do que zero, o gráfico da parábola não irá tocar o eixo do x. Ponto de interseção da parábola com o eixo do x. Para obter o ponto de interseção, basta atribuir o valor zero para a variável x. Logo, encontraremos y igual a c. Sendo assim, o ponto de interseção da parábola com o eixo y é o ponto 0, c. Para esboçar o gráfico da parábola y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter o ponto de interseção da parábola com o eixo x e com o eixo y. Vamos fazer primeiramente y igual a zero, assim vamos achar a raiz. Então, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4ac, então será menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5, que é 16. Delta é positivo, então teremos duas raízes reais. Então, as raízes serão x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 6 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. 6 mais ou menos 4 sobre 2. Então, a primeira raiz é 6 mais 4 sobre 2, que é 5. E a segunda raiz é 6 menos 4 sobre 2, que é 1. Assim, a parábola intercepta o eixo do x nos pontos 1, 0 e 5, 0. Agora, vamos calcular em que ponto a parábola intercepta o eixo y. Para isso, preciso fazer x igual a 0.
Logo, y igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5, que é igual a 5. Portanto, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0,5. Deste mesmo modo, podemos fazer, então, o esboço do gráfico y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Traço os eixos. A parábola eu sei que é voltada para cima, porque o gráfico, o A é positivo. Marco as raízes, que são 1 e 5, que eu calculei anteriormente. E marco o y igual a 5, que é onde a parábola corta o eixo do y. Sendo assim, eu tenho um esboço bem real do que é o gráfico dessa função quadrática. Para melhor construir o gráfico da parábola, nós podemos também calcular o seu vértice. Como calculamos as coordenadas do vértice da parábola? Quando A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima e o seu ponto mínimo é o vértice. Quando A é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo e o seu ponto é máximo e ele é o vértice. Em qualquer um dos casos, as coordenadas do vértice são dadas pela fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Veja o esboço do gráfico. Neste caso, no primeiro, o a é maior do que zero e as coordenadas do vértice indicam um ponto de mínimo. No segundo gráfico, o a é menor do que zero e as coordenadas do vértice indicam um ponto de máximo. Vamos então voltar à função que nós estávamos trabalhando. Qual seria o vértice da parábola da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5? O vértice da parábola desta função é dada por v, xv e yv. xv menos b sobre 2a. Então, é menos 6 sobre 2a. xv é 3. E yv é menos delta sobre 4a. O delta é menos 6 ao quadrado menos 4ac. Então, fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5 sobre 4a, que é 4 vezes 1. Então, o y do vértice é menos 4. Sendo assim, o vértice desta parábola será o ponto V, 3 menos 4. Assim, podemos desenhar melhor a parábola. Nós já tínhamos calculado suas raízes, 1 e 5. Agora, podemos colocar o seu vértice, 3 menos 4. E também já tínhamos calculado seu ponto em que a parábola corta o eixo do y, que é 0,5. Sendo assim, temos um esboço melhor da parábola quando calculamos o seu vértice. Conjunto imagem. O conjunto imagem de uma função quadrática, quando a é diferente de zero, é o conjunto de valores y que podem assumir. Há duas possibilidades: quando a é maior que zero e quando a é menor do que zero. Quando a é maior que zero, o conjunto imagem é dado por y pertencentes reais, tais que y é maior ou igual que o y do vértice, que nós vimos pela fórmula, que é menos delta sobre 4a. Por outro lado, se a é menor que zero, o conjunto imagem é sempre dado por y pertencentes reais, tal que y é menor ou igual que o y do vértice. Então, para calcular o conjunto imagem, basta a gente achar o y do vértice e fazer, quando a é maior que zero, y é maior ou igual que o y do vértice. E quando a é menor que zero, y é menor ou igual que o y do vértice. Vamos ver então o conjunto imagem da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5.
Para calcular primeiramente conjunto imagem, eu preciso calcular o y do vértice. Nós já tínhamos feito isso anteriormente. Y do vértice é menos 4. Sendo assim, o conjunto imagem da função é x pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a menos 4. Vamos ver como fica isso no gráfico. No gráfico, nós colocamos as raízes, o vértice e o ponto em que intercepta o eixo do x. Repare que todo gráfico tem como imagem valores acima de menos 4. Abaixo de menos 4, nós não temos valores para y. Nós só temos valores para y para valores acima de menos 4. Ou seja, o conjunto imagem é dado por todos os valores y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 4. Ainda sobre o cálculo da imagem de uma parábola, vamos resolver o seguinte problema. Determine m na função y igual a x² mais 4x mais 3m, de modo que o conjunto imagem seja dado por y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual que 5. Vamos pensar. Se a imagem y é maior ou igual que 5, então y é o valor do y do vértice. Então, nós podemos fazer que 5 é igual a menos delta sobre 4a. Ou seja, 5 é igual. O delta é b² menos 4ac. Então, 5 será igual a 4² menos 4 vezes 2 vezes 3m sobre 4a, que é 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. 4², 16. 4 vezes 2 vezes 3, 24. Sendo assim, 40 igual a 16 mais 24m. Menos 24m igual a menos 16 menos 40. m igual a 56 sobre 24. m igual a 7/3. Esse é um outro exemplo de onde podemos usar o conceito de imagem de uma função quadrática. Ainda sobre o gráfico, nós também temos o conceito de máximo e mínimo de uma função quadrática. A aplicação desses conceitos. Vejamos as seguintes situações de problema. Uma indústria de embalagem confecciona recipientes cilíndricos de alumínio para condicionar 350 ml de refrigerante em cada um deles. Quais devem ser as dimensões de cada recipiente para que seja utilizada a quantidade mínima possível de alumínio? Um outro exemplo. Uma prova de lançamento de dardos, qual deve ser a medida do ângulo de lançamento para que o dardo alcance uma distância máxima? Em ambos os exemplos, nós usamos o conceito de máximo e de mínimo. Inequações polinomiais do segundo grau. Uma inequação do segundo grau pode ser escrita das seguintes formas: ax² mais bx mais c maior que zero, menor que zero, maior ou igual que zero ou menor ou igual que zero. Ou seja, a inequação ela é do segundo grau quando temos uma expressão do segundo grau e a utilização do símbolo de desigualdade. Para resolver uma inequação do segundo grau, devemos estudar o sinal da função correspondente à equação. Primeiro passo: igualar a sentença do segundo grau a zero. Segundo passo: localizar, se existir, as raízes da equação do segundo grau. Terceiro passo: estudar os sinais da função correspondente. A resolução de uma inequação polinomial do segundo grau
é fundamentado no estudo da variação dos sinais da função quadrática, conforme mostro os exercícios resolvidos a seguir. Vamos ver o primeiro exercício resolvido. Resolva a inequação menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual que zero. As raízes dessa equação são menos 2 e 2. Sendo assim, eu marco menos 2 e 2 no gráfico. Sei que o A é negativo, logo a concavidade é voltada para baixo. Assim, o gráfico terá esse aspecto. É uma parábola com a concavidade voltada para baixo, cortando o eixo do x em 2 pontos, menos 2 e 2. Para os valores acima do eixo do x, essa função é positiva. Para os valores abaixo do eixo do x, essa função é negativa. Sendo assim, os valores compreendidos entre a raiz menos 2 e 2 são positivos. Então, a solução para a inequação x ao quadrado mais 4 maior ou igual que zero é x pertencente às reais, tal que x está compreendido entre menos 2 e 2. Vamos ver um outro exercício. Há dois números em que o triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Quais são esses números? Podemos resolver essa equação, esse problema usando a seguinte expressão: 3x ao quadrado igual a 15x, ou seja, o triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Essa equação pode ser escrita como 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é menos 15 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes zero. Delta é 225. Se delta é positivo, temos duas raízes reais. Então, x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Menos 15, mais ou menos 225, sobre 2 vezes 3. A primeira raiz é 15 mais 15 sobre 6, 5. A segunda raiz, 15 menos 15 sobre 6, 0. E essa é a resposta ao meu problema. Os dois números, 5 e 0. Um outro exercício para ser resolvido. 3. A representação cartesiana da função é a parábola abaixo. Tendo em vista o gráfico, podemos afirmar o quê? Qual dessas alternativas é correta? A é menor que zero, B menor que zero, C maior que zero. A é maior que zero, B maior que zero, C menor que zero. A maior que zero, B maior que zero, C maior que zero. A menor que zero, B maior que zero, C maior que zero. Ou A menor que zero, B maior que zero e C maior que zero. Vamos analisar. Fazendo análise dos coeficientes, nós temos a concavidade está voltada para baixo, portanto A é negativo, A é menor que zero. A parábola corta o eixo do y em um ponto acima da origem. Logo, C é positivo. C é maior que zero. Aos pontos do corte do eixo do y, a parábola sobe, ou seja, B é positivo. Sendo assim, a resposta correta é a letra E. Vamos ver mais um exercício resolvido. O valor mínimo da função y igual x ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é mostrado pela figura abaixo, é... Qual será o valor mínimo dessa função? Basta olhar o gráfico. O valor mínimo é o y do vértice. Logo, menos 3 meios. Resposta correta, letra E, menos 3 meios. Agora é a sua vez.
Vamos fazer exercícios do livro do PNLD Contato Volume 1, que foi disponibilizado para vocês. Nós vamos fazer os exercícios sobre função quadrática. Os exercícios que eu peço que vocês façam no caderno são: página 120, exercício 20, página 122, exercícios 30, 31 e 32. Na próxima aula eu vou trazer a correção para vocês. Um abraço e fiquem bem!